Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de contar um testemunho, né, do que aconteceu esses dias, mas antes vou ler um versículo. Eclesiastes 3, versículo 15. O que é já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Esse ano, né, desde maio, eu tenho tido alguns sonhos, assim, que eu falo que não são sonhos, que são verdadeiras, né, visitações. Tive um em maio e um em junho, assim, eu senti claramente que Deus está confirmando, né, a minha história passada e ao mesmo tempo marcando, né, novos tempos na minha vida. Assim, os sonhos eles são muito longos, muito complexos, eu não vou contar eles aqui. Eu só vou contar um pedaço de maio, o primeiro deles, que eu via duas imagens. Do lado, assim, eu tive uma pasta e eu vi duas imagens. Do lado esquerdo, assim, era um desenho de pessoas, né, totalmente cobertas. E do lado direito era um desenho de pessoas totalmente descobertas. E aí eu perguntava lá no sonho, né, a pessoa que estava me guiando no sonho, que eu interpreto, né, que talvez seja um anjo de Deus, ou talvez seja a representação do próprio Espírito de Deus que estava me orientando lá no sonho. Aí eu perguntava se aquilo era um lembrete para tomar cuidado com as tentações. E aí respondia, é mais ou menos por aí. Só que dentro do sonho mesmo, eu sentia que não era aquilo. Eu sentia que não era exatamente isso. Por quê? Porque dentro do sonho, a minha interpretação era que a imagem coberta era a correta e a descoberta era errada. Porque se você pensa assim, em fotos assim, de pessoas descobertas, você pensa logo em coisas indecentes, em coisas imorais. E assim, a minha interpretação dentro do sonho e fora do sonho era essa. Só que eu sentia que alguma coisa ali não estava se encaixando. Até que Deus ele trouxe a interpretação disso, assim como trouxe a interpretação do resto do sonho ao longo do tempo. Que o que representa isso? As pessoas, né, a cena, né, da pessoa coberta representa resistência, né, representa resistência, cobertura, falta de abertura, controle. A cena das pessoas descobertas representa vulnerabilidade, exposição ao espírito, perda do controle próprio, ou seja, a vida entregue, né, ao espírito, que a gente não pode controlar, entender e domesticar. E assim, por que a questão da tentação é mais ou menos por aí? Porque a tentação na minha vida sempre foi mais essa questão de racionalizar, de entender tudo, e nem tanto as questões de vício, de moralidade, essas coisas mundanas. É exatamente por causa disso. E assim, eu já contei aqui várias vezes, né, o que eu passei, o que aconteceu. E agora, em julho, eu fui lá para São Paulo, né, lá para FEFIC, Feira de Ficção Cristã e Cultura, e lá a gente trabalha assim, o dia inteiro, em pé, falando, né, vendendo livro e aquela coisa toda. E lá em São Paulo estava muito frio mesmo, muito seco, e no ônibus que eu estava, as pessoas, tinha muita gente tossindo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive resfriado, tive uma gripe, comecei a perder a voz. E quando estava lá, quando eu estava lá em uma das noites, eu tive mais de uma desses sonhos de visitação. Do tipo assim, que eu falo que é igual o Paulo, né, que foi o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Esse livro eu não posso nem compartilhar o que é. Mas eu sei que Deus ele ministrou. E eu entendi o quê? Que Deus estava me curando para eu poder continuar meu trabalho. Né? Tipo assim, não vai ter essa doença que vai parar o que eu tenho que fazer. Não vai ser. Eu entendi isso.
Só que, de fato, melhorou algumas coisas, mas outras coisas não. E eu via que eu não estava bem, eu não estava conseguindo me alimentar, eu estava com muito frio, o São Paulo estava frio, mas não tanto quanto eu estava sentindo. E eu vi que eu estava começando a ficar com febre, mole, não conseguia ficar em pé. E aí teve uma hora que eu saí, sentei para poder ficar no sol. Para poder ficar no sol lá, porque eu não estava aguentando. E assim, todo mundo preocupado comigo, perguntando o que estava acontecendo, e eu falava assim, não, tá tudo bem, acho que é só um resfriado, eu falei demais, tá tudo bem. E assim, eu fiquei lá. E no que eu estava lá, Deus, ele falou comigo claramente. Ele falou comigo claramente assim, você só sabe fazer as coisas do seu jeito, não é? Em muita coisa, como na questão dos dons espirituais, da abertura ao espírito, você realmente se consertou, mas em outras coisas não. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Isso não é demônio. Não adianta você repreender. Porque eu ficava tentando repreender. Não, eu repreendo toda a ação do inimigo que está querendo atrapalhar o que Deus está fazendo aqui. E Deus falou comigo claramente que não. E ele mandou falar assim, agora você vai voltar para sua mesa. Você vai voltar, você vai descansar. E de fato, eu voltei e falei que eu não estava bem. Eu e minha mãe, a gente foi embora, teve que fechar lá, ficou tudo fechado. No dia seguinte eu consegui voltar. Mas ainda assim, não consegui falar muito, tive que ficar sentada, né? E assim, tive que dar um tempo, tive que parar, entender assim que não é da forma que eu imaginei que ia ser, que não é da forma que eu pensei que ia ser. E assim, eu entendi claramente que Deus ele já tinha falado no sonho, né? Que assim, que sim, foram problemas no meu passado, mas ainda, né, são coisas que Deus ainda trata na minha vida. E é isso, assim, nem todo testemunho é testemunho de milagre, de cura, de bênção, mas é o que Deus ele falou, é o que Deus fez. Amém. É isso. Agradeço muito, obrigada.